Escolha sua classe e, em seguida, crie seu personagem e marque a opção de personagem de temporada. Eu sempre recomendo jogar com a classe que você mais tenha se identificado, seja pela estética, temática ou gameplay da mesma. Porém, caso queiram, eu separei 3 classes que, na minha opinião, vão te facilitar a evoluir do level 1 ao 60. Observação! Você que é jogador novo e não tem muita experiência com o jogo, não aceite que te evoluam. Façam as quests do Espírito Negro na seguinte ordem: o início da aventura, Média 1 e 2, Valência 1, Cama Silvia 1 e 2, Drigan 1 e 2 e Odilita Parte 1. Essas quests irão te ajudar com recursos para seu personagem em sua conta, como por exemplo, os acessórios das regiões que os personagens de temporada conseguem utilizar. Essas quests também ficam salvas no registro de missões para futuramente serem registradas no diário de aventura. Diferente de outras classes do BDO, o arqueiro já começa sua aventura podendo usar as suas habilidades do despertar, o que o torna uma ótima opção para o início da temporada. Também é uma classe com boa movimentação, dano alto e skills com a maior área de efeito do jogo. O Rachachim, sua arma principal, possui habilidades a longa distância, que podem ser usadas sem tempo de recarga. No entanto, o ponto alto do personagem é que ao chegar no Deserto Negro, ele consegue correr sem gasto de estamina e sem receber debuffs de hipotermia e insolação. Isso se dá pela sua habilidade passiva, chamada Governante da Areia. Essa habilidade faz com que ele seja extremamente útil durante sua jornada por Valência. O Ninja e a Kunoichi possuem habilidades rápidas e de longa distância, o Ninja lançando suas shurikens e a Kuno lançando suas kunais. Eles possuem uma ótima mobilidade graças a uma skill ativa que aumenta a velocidade de movimento. A necessidade de usar o buff Perseguição de Alvo a cada 20 segundos difere essas duas classes do Rachachim, e com exceção do Rachachim, ao chegarem no deserto, todas as outras classes do BDO tomam os debuffs de hipotermia e insolação. Jogador veterano. Caso você já tenha feito a quest principal de Média 1 e 2 pelo menos uma vez na família, chegando em Velha, ao conversar com o NPC Alustin, será dado a você 2 opções de progressão. A primeira é através das quests normais do jogo, o que é recomendado para novatos. A segunda é o modo simplificado, recomendado para veteranos. No modo simplificado, o jogador pode pular as quests do jogo e em cada faixa de nível pode conversar com o Espírito Negro e ganhar recompensas da temporada. Quests regionais e encantamento. No level 56, as quests regionais são liberadas nas seguintes regiões: Valência, Cama Silvia, Drigan e Média. Essas quests consistem em 2 etapas. A primeira para eliminar 250 monstros e a segunda para matar 500 monstros. Existem algumas quests que irão dar uma recompensa com acessórios do nível Duo. Caso o jogador queira, ele pode pular essas quests e ir para as próximas. Minha recomendação é: aproveite a linha de quests de Valência para ir fazendo as regionais. Por exemplo, a missão irá mandar para o spot dos baixins, então faça as regionais de lá. Sempre veja essa lista de quests para saber se o spot que está indo tem as regionais e o level necessário para liberá-las. Após acumular uma boa quantia de recursos, você irá encantar os seus itens e transformará o seu set de armas e armaduras Naru nível Pen para Tuvala nível Pri. Em seguida, dê preferência a evoluir suas 3 armas de Pri para Tri, seguindo os stacks recomendados que estão aparecendo em sua tela. O passe de batalha te dará uma pedra que garantirá o encantamento de um item nível Tet para nível Pen, com 100% de chance. Então use na sua arma principal caso jogue de sucessão, ou use na sua arma despertada caso jogue de despertar. A estratégia de encantamento funciona da seguinte forma: de Pri para Duo, use 0 stacks, já que as chances são muito altas e assim você economiza conselhos de Valks. Mas caso queira, use apenas 10 stacks de Pri para Duo. De Duo para Tri, sempre use as pedras de magia refinada, pois esse é o encantamento mais maçante do jogo. Após deixar todos os seus itens Tri, use o método da roleta o maior número de vezes possível, porque assim você tentará passar o item para Tet. De Tri para Tet, use de 30 a 50 stacks, e de Tet para Pen, use 40 a no máximo 70 stacks.
Caso precise de mais recursos para continuar seus encantamentos, você pode continuar farmando pela região de Valência ou ir para Calphen e aproveitar o melhor spot para farmar recursos, level e pontos de habilidade. Esse spot é localizado na região de Calphen e próximo ao santuário de Rex no node chamado Caverna Melry. Existem espalhadas pela montanha 5 lápides que, ao serem tacadas, irão começar a invocar monstros. O farm consiste em proteger a pedra memorial do traidor dos esqueletos que irão tentar destruí-la. Esse spot é uma excelente fonte de recursos pela quantidade absurda de monstros que surgem e também por ter um NPC que lhe dará a quest semanal do spot. Eu recomendo que vocês fiquem na Caverna Melry até o level 60. Ao fim desse grind, além do level 60, vocês terão acumulado muito recurso para encantar os itens faltantes para Pen, e também terão conseguido em média 1400 pontos de habilidade. Por fim, vocês poderão começar a upar através das quests do jogo para o level 61 e assim terminar o passe de batalha e aproveitar todos os benefícios dos servidores de temporada. É importante mencionar que o jogo lhe dará como recompensa um anel Tuvala Pen ao atingir o level 60 e um brinco Tuvala Pen ao atingir o level 61. O passe de batalha Premium sempre valerá o investimento. Se possível, compre-o. Ao completar o passe de temporada, você estará livre para poder focar na progressão da sua conta, farmando os recursos para as quests dos itens Pens ou focando nos diários de aventura mencionados anteriormente. Também é importante lembrar que um bom cavalo é fundamental para a locomoção no BDO, então se possível, use o dinheiro que você conseguiu da temporada para tentar comprar um cavalo Corcel Tier 8 do mercado. Outra informação importante é, não tenha pressa para se graduar. Aproveite os servidores para grindar sem preocupação de PVP ou falta de spots. Use os recursos da temporada para pegar conselho de Valks, trocar por caixas de Elixir ou simplesmente vender no NPC para fazer uma grana extra. Após o fim da temporada, o mais recomendado é que você pegue o colar capote a Pen. Ele é o acessório que mais dá AP. Nas próximas, foque em pegar o cinto, anel e por fim, a estrela de Ferle.